Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos chegando que hoje nós temos uma live especialíssima. Adriana, vou pedir a vocês que estão entrando que aperte essa setinha aqui no canto da tela, porque ela vai fazer com que os irmãos saibam que está acontecendo esta live aqui agora, tá bom? Irmã Cláudia, boa noite. Gina. Então, os irmãos, por favor, além de apertar aqui no aviãozinho no canto da tela, envia também os coraçõezinhos aí para que o Instagram possa notificar os irmãos de que nós já estamos ao vivo. É muito importante você apertar aí esse aviãozinho, essa setinha, e convidar os irmãos para poderem assistir. Também é muito importante você apertar o coraçãozinho aí e reagir, porque o Instagram entende que a live é importante, que a live é boa. Estou de olho no relógio aqui, para nós começarmos no nosso tempo, cravado ali às 18h30, que é o horário que está marcado. Por isso, além de dar os boa noite aqui, cumprimentar os irmãos, eu vou também fazer uma oração pedindo ao Senhor para abençoar a live de hoje. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, Senhor, eu te glorifico nessa noite pela oportunidade de estudar e ministrar a Tua palavra. Hoje falaremos de um tema forte, um tema espiritual, que requer a proteção do Senhor, a cobertura do Senhor quanto à retaliação do maligno. Meu Deus, em nome de Jesus, permita com que hoje nós possamos ministrar esse assunto do falso profeta na Bíblia como um todo, mais especificamente no Apocalipse, trazer revelação, trazer conhecimento para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a live dessa noite, abençoa os irmãos que vão assistir ao vivo, os irmãos que vão assistir a live salva, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, opera um milagre em nossas vidas através desse conhecimento. Sabemos que o conhecimento tem esse poder transformador. Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, em nome de Jesus, traz-nos a verdade nessa noite para que sejamos libertos de algum engano, de alguma confusão. E ajuda-nos, ó meu Deus, para que o conhecimento siga transformando a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, fala às nossas mentes. Liberta, meu Deus, aqueles que estiverem com mentes aprisionadas em falsos ensinos. Não nos deixa, meu Pai, sermos enganados pelo falso profeta ou por falsos profetas. Tem misericórdia de nós, Pai. Usa-me como teu instrumento nesta noite. Me dá palavra de sabedoria, palavra de revelação, palavra de ciência, para trazer orientação ao teu povo. Abençoa o meu ministério, abençoa o canal Hora da Escatologia, abençoa os irmãos que aqui estão. Abençoa, Senhor, minha caravana para Israel nesse mês de maio, em nome de Jesus. Fala conosco através do estudo dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, irmãos. Então tá bom. Vamos lá. É isso aí, vamos chegando. Envia, por favor, os aviõezinhos. Convidem os irmãos para poderem participar aí da live conosco, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza, beleza. Pronto. Aí. Ok. Ok. Vamos lá. Ok. Estamos aqui a 2 minutinhos para nós entrarmos no tema propriamente dito. Ok. Muito boa noite, Eunice, Roberto. Os irmãos todos estão chegando aqui. Maravilha, glória a Deus. Muito bom ter vocês aqui.
O estudo da live de hoje é o falso profeta do Apocalipse. Nós vamos entender, fazer uma interpretação dessas passagens, entender o que a Bíblia está nos ensinando, quais são as informações, o conhecimento. Boa noite, Oneide. Vamos entender esse tema por uma perspectiva realmente bíblica. Como você que segue aqui já sabe, nós vamos aprender hoje o que dizem as Escrituras a respeito desse tema, tá bom? Os irmãos estão me vendo bem e me ouvindo bem? Preciso desse feedback antes de começar a falar. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos orar, Gina, pelo seu filho e por você que está com dengue. Deus tenha misericórdia da Gina e do seu filho. Ok. Viviane. Estava vendo a minha outra live, glória a Deus. Então tá bom. Irmã Cláudia respondeu aqui, não é isso? Maravilha. Som e imagem estão tão legais, né? Muito bem. Então vamos lá, irmã Andréia. Vamos entrar no nosso tema, irmãos, propriamente dito. Oh, maravilha. Pronto, então tá. Gente, hoje nós vamos falar sobre o falso profeta. Não qualquer falso profeta, o falso profeta do Apocalipse. Mas claro que para explicar o que diz o Apocalipse, a escatologia bíblica, as profecias bíblicas a respeito desse falso profeta, nós vamos contextualizar onde que está isso nas Escrituras. Por isso nós vamos aprender nessa noite o que dizem as Escrituras a respeito do falso profeta. Todos são bem-vindos. Peço mais uma vez que os irmãos apertem os coraçõezinhos iguais alguns estão fazendo aqui, reajam, porque dessa forma o Instagram coloca a live em evidência para que os irmãos possam assistir. E convida também, por favor, nos aviãozinhos, porque eu tenho certeza terá um caráter bem evangelístico essa live, além de trazer muito conhecimento, além de trazer muita informação, além de trazer muita instrução. Creio que vai ter, inclusive, muita revelação de Deus aqui no contexto dessa live, tá bom? Glória a Deus. Então tá, gente, o profeta, nós vamos entender hoje coisas assim muito profundas. O ofício de profeta no Antigo Testamento, ele é diferente da maneira que nós conhecemos a função ou o dom de profecia no Novo Testamento. No Antigo Testamento era um ofício. No Novo Testamento é um dom. Então existem algumas coisas aqui a se diferenciar. A função do profeta no Antigo Testamento era tornar a mente de Deus conhecida dos homens. Era tornar o pensamento de Deus conhecido dos homens. Isso era muito interessante. O profeta era aquele que, de forma sobrenatural, ele conseguia desvendar o oculto, anunciar juízos. Essa era a função de um profeta no Antigo Testamento. E era um ofício. O profeta, e entender, então isso vai nos levar a entender a função do falso profeta, a função, o ofício de profeta no Antigo Testamento para a nação de Israel, para a escatologia bíblica, para a profecia bíblica. Ele é tão importante porque era o profeta que validava a autoridade política. Era o profeta que validava o rei. Porque juntos, levantados por Deus, o rei e o profeta, o rei tinha a função de governar o povo. Não é? E o profeta tinha a função de orientar o rei, de ungir o rei, orientar o rei. Irmãos, nunca passou helicóptero aqui. Tem um helicóptero ao lado da minha janela. Então existem algumas coisas que acontecem na hora que a gente está tentando trazer a revelação das coisas de Deus, que são assim mesmo. Então veja, os dois exerciam papéis muito importantes no Antigo Testamento, o rei e o profeta. O profeta era aquele que ungia o rei, era através do profeta que a palavra de Deus era conhecida, era através do profeta que a mente de Deus era conhecida. Tá? Então, o rei, o profeta, ele tinha uma ação direta na política, na economia, na administração. Ele revelava a vontade e o pensamento de Deus para todas as áreas da vida humana. Tá? Para todas as áreas. E o rei sempre consultava, além do profeta ter ungido o rei para exercer o seu cargo, a sua função, ele sempre consultava o profeta para saber a vontade de Deus. E esse pano de fundo é importante para nós entendermos a ação, o papel que o falso profeta do Apocalipse vai ter. Por que ele é importante? Por que ele é um personagem que surge ali nessa manifestação, nessa ascensão do anticristo? Então, no Antigo Testamento era um ofício, era um cargo. O camarada que era o profeta era um cargo mesmo, um ofício.
tá? Levantado por Deus. No Novo Testamento, apesar de que é evidente a diferença, a maneira que do ofício de profeta no Antigo Testamento para o dom de profecia no Novo. Porque enquanto no Antigo era um ofício, no Novo Testamento, o profeta, ele é alguém que momentaneamente ele tem a revelação de Deus, não o tempo todo. Ele tem isso de uma maneira repentina, súbita, é uma revelação temporária, é uma revelação momentânea, a qual ele está submetido. No Novo Testamento, apesar de que o dom de profeta, a profecia, ele vai passar tanto a antiga aliança como a nova, no Novo Testamento ele é bem diferente. Então ele tem repentinas revelações, uma súbita intuição da vontade de Deus e torna isso conhecido do povo. Isso é tão verdade que 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 29, diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então agora nós estamos observando que nas epístolas, na ordem da igreja, no Novo Testamento, o profeta, a profecia é um dom. E faz parte do culto, faz parte da manifestação do culto, da liturgia do culto. Ele não tem aquele ofício principal mais. Por quê? Porque agora já tinha a Bíblia. No Antigo Testamento, enquanto o profeta ia desenvolvendo o seu ministério, a Bíblia estava sendo escrita. Tinha o Pentateuco, a lei, os profetas que foram surgindo, foram acontecendo. Então, quando chega aqui no Novo Testamento, já tem o Antigo Testamento pronto, ele já está pronto, e o Novo Testamento está ocorrendo, está acontecendo. Então, cada vez mais, Deus vai se apresentando ao povo, falando através da sua palavra de Gênesis e Apocalipse, que é o cânon, que é a palavra completa. E não mais tão usualmente falando através dos seus profetas. Mas é claro, ele fala, isso é muito importante dizer. Um outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção para a importância de entender o papel do falso profeta é que a religião, assim como o profeta no Antigo Testamento ungia e validava o rei, o líder político, a religião, a parte profética, tanto do Novo Testamento como principalmente agora no nosso, tem o poder de validar essa autoridade. Por isso que as pessoas que são envolvidas no mundo da política, da geopolítica, das governanças, sabem que quando você junta papel político e religioso, você tem o controle das massas. Se você junta política e religião, você tem o controle das massas. Porque as pessoas têm naturalmente os seus líderes, aqueles que eles gostam de seguir e etc. Mas imagine uma liderança que está endossada pela religião. Imagine uma liderança que está endossada pela fé. Dessa forma, acaba ocorrendo o controle das massas dentro dessa perspectiva. Agora, se o profeta tem esse poder todo, se a religião tem esse poder todo de validar a liderança, de validar o rei, validar aquele líder político, como é que nós podemos saber quando um profeta não vem de Deus? Hoje nós vamos aprender coisas muito interessantes, coisas muito profundas. Como é que nós podemos aprender quando um profeta não vem de Deus? Para nos ajudar nisso, nós vamos ver o que dizem as Escrituras em Deuteronômio 18, 22. Diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, ele não está dizendo aqui, nesse momento, que se o cara falou e não cumpriu, que ele é um falso profeta. Não é isso que caracteriza um falso profeta. Eu quero presta muita atenção na live de hoje, que você vai aprender muita coisa profunda. O que caracteriza o falso profeta não é a palavra dele não cumprir. Não é isso. Nós vamos chegar lá, mas aguenta aí. Porém, é natural que homens bem-intencionados, mulheres bem-intencionadas, cristãos, pessoas que são convertidas, procurem trazer
querendo conduzir o povo, procurem trazer algo e diz, assim diz o Senhor, e foi profecia que Deus me deu, e foi revelação, e às vezes aquilo não cumpre na data, mas não significa que aquela pessoa é malvada, que ela é maligna, que ela é o falso profeta do Apocalipse. Mas que por soberba, por um desejo de fazer conduzir as pessoas naquele caminho, ela força uma situação. E aí Deuteronômio 18, 22 está dizendo que quando a palavra do profeta não se cumprir, ele falou na soberba. E isso acontecia no passado, por isso que está escrito em Deuteronômio 18, 22, e acontece demais nos nossos dias. Naturalmente, o povo caía muito mais na mão dos falsos profetas, irmãos, do que dos próprios filisteus e outros inimigos de Israel. Claro que Israel foi assolado por vários inimigos, porém, os falsos profetas trouxeram mais dano para o povo de Deus do que os próprios inimigos ao redor. Por isso que tem tanta advertência na Bíblia. Como, por exemplo, Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 23, vai dizer assim, ó. Jeremias, capítulo 23, a partir do verso 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o apenas o sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Da mesma forma, Jesus continua essa advertência de Jeremias, e em Mateus 24, 24, ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Então, diante do texto de Jeremias 23 e de Mateus 24, o que faz um falso profeta? O falso profeta é aquele que induz a erro. Isso é muito importante. Eu disse então que às vezes um profeta pode ter dito algo, não se cumpriu, e ele o fez por soberba. Mas o que caracteriza realmente um falso profeta? O falso profeta, ou um falso profeta, ele tem a missão de induzir o povo a erro. É isso que esses versículos de Jeremias 23, do versículo 23 ao 32, disseram. O falso profeta, ou um falso profeta, é aquele que induz o povo a erro, leva o povo ao engano. Agora, sempre que um sinal se cumprir, sempre que um sonho se cumprir, sempre que uma profecia se cumprir, significa, essa é a prova de que o profeta veio de Deus? Para muitas pessoas, elas vão achar que sim, já que Deuteronômio 18, 22 disse que a maneira que você tem de reconhecer alguém que é um profeta não enviado por Deus é a palavra dele não se cumprir. Ok, se não se cumpriu, esse profeta não é de Deus. Agora, sempre que a profecia se cumprir, isso significa que o profeta é de Deus? Não. E eu vou provar para você com as Escrituras. Vamos ver o que dizem as Escrituras a respeito disso, e nós vamos ver isso em Deuteronômio, capítulo 13. Isso vai ser agora o nosso elo para poder entrar no falso profeta do Apocalipse. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 3. Diz assim: quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio,
de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Gente, olha que coisa interessante. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 3 está dizendo: se surgir um profeta aí no meio de vocês, ou um sonhador de sonhos, e disser um sonho, e o tal sonho cumprir, ou fizer um sinal, um prodígio, e aquilo se cumprir, mas se após entregar uma profecia, uma revelação, um sinal, um prodígio que se cumpra, ele disser a vocês para seguir outros deuses, para fazerem coisas erradas, não creiais nesse profeta. Assim, para aquelas pessoas que não conhecem a Bíblia, para as pessoas que não estudam a Bíblia, que não estudam a interpretação das profecias bíblicas, isso pode parecer muito confuso, porque afinal de contas, em Deuteronômio 18, está dizendo que se a palavra do profeta não se cumprir, ele não veio de Deus. Logo, muita gente assume que se a palavra cumpriu, o profeta é de Deus. Não! Eu acabei de ler para você em Deuteronômio 13 que Deus pode permitir um sonhador, um profeta no meio do seu povo, que diga sonhos, sinais e prodígios, e aqueles sonhos, sinais e prodígios se cumpram. No entanto, aquele camarada não vem da parte de Deus. E aí você pode estar se perguntando em casa assim: puxa vida, mas por quê? Então, se não se cumprir, não veio de Deus. Mas se cumprir, nem sempre quer dizer que veio de Deus. Nem sempre quer dizer que veio de Deus. E no versículo 3 de Deuteronômio 13, ele diz: porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor. Principalmente nos nossos tempos, Deus permite essa ação para provar se você ama a palavra de Deus, se você está aqui pela palavra de Deus, ou se você está aqui atrás de sonho, de revelação, de enigmas. Você está entendendo que coisa interessante? Deus dá sonho? Lógico. Deus dá interpretação do sonho? Com toda certeza. Deus dá profecia e revelação? Não tenha dúvida disso. Porém, ele pode permitir no vosso meio um falso profeta sonhar e cumprir, falar e cumprir, e ele não vir da parte de Deus, ele ser um enganador, ele ser um falso profeta. E por que é que Deus permitiria? Para vos provar se você ama o Senhor e a sua palavra, ou se você está aí atrás da última revelação, do último momento que possa aparecer. E com isso, gente, vai concordar Deuteronômio capítulo 3, Apocalipse capítulo 13, com Deuteronômio 13, do 1 ao 3, vai concordar Apocalipse capítulo 13, versículo 13, 14 e 15, que diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ah, muito bem. Então, quando nós aplicamos a óica, que é observação, interpretação, correlação e aplicação, quando nós correlacionamos as escrituras, quando nós deixamos as escrituras interpretarem ela mesma, a coisa fica clara. Então, por que em Deuteronômio 13, meu Deus do céu, lá no Pentateuco, Deus estava revelando que pode permitir, sim, um profeta no meio do seu povo falar um sonho, um prodígio, um sinal, se cumprir e ele não ser de Deus? Porque é exatamente isso que o falso profeta do Apocalipse fará. Olha como que a Bíblia é tremenda. A Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é para ser estudada. Você não vai conseguir compreender a Bíblia na base da revelação e do sonho. É o aviso que nós acabamos de trazer aqui. Você tem que estudar a palavra, porque Deus permite um falso profeta no meio do povo para provar se o povo ama realmente a ele. E está provado aqui nas Escrituras que o falso profeta vai operar prodígios e sinais e vai enganar a muitos, fazendo com que eles adorem a primeira besta. Puxa vida, pastor, então como saber se um profeta é de Deus? Simples. A palavra dele tem que cumprir, ele tem que dar fruto. Porque é isso que Deuteronômio 13 está revelando. A palavra do profeta pode até cumprir, mas se a palavra do profeta cumprir e ele te ensinar após o cumprimento da palavra dele a fazer coisa errada, esse profeta não é de Deus. Então a palavra do profeta tem que cumprir e a vida dele tem que dar frutos que demonstrem que ele anda com Deus. A vida dele tem que dar frutos que demonstrem que ele tem intimidade com Deus. Isso não é muito tremendo? Isso não é muito profundo? Viu como é que é importante essa introdução que nós fizemos para compreender o profeta no Antigo, o profeta no Novo e o dom de profecia? Tendo dito isso, agora nós vamos entrar diretamente no estudo do falso profeta.
que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11 ao 18. E nós vamos correlacionar isso com outras passagens aqui do Apocalipse que vão nos trazer grandes revelações a respeito do falso profeta. Fique ligado, preste muita atenção, que a primeira parte da aula de hoje, a primeira parte do vídeo de hoje foi essa introdução sobre o ofício de profeta, sobre o dom de profeta no Antigo, no Novo, sobre o dom de profecia, como ele ocorre e acontece, para que nós possamos, com esse pano de fundo, compreender o papel do falso profeta do Apocalipse. Isso é demais, isso é muito tremendo. Vamos agora, abra comigo a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vamos começar a estudar esse personagem enigmático, esse personagem importantíssimo no cenário escatológico, porque você vai aprender na aula de hoje como que ele, junto com o anticristo e o dragão, compõem a falsa trindade, ou a trindade maligna, como uma paródia mesmo da trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito forte. Aperta o coraçãozinho, faz a notificação acontecer para o Instagram notificar as pessoas que estão assistindo e também envia a setinha, chama o pessoal porque o estudo é tremendo hoje. Vamos lá, em frente. Me acompanha na leitura de Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O primeiro versículo, então aqui, que é o 11, que fala do falso profeta, já traz para nós profundas e significativas revelações a respeito do seu ministério, do seu papel e das suas ações no mundo. Já sabemos pela própria informação do texto que o falso profeta, então, é a besta que sobe da terra. Eu digo isso porque tem muita gente que confunde e me enviam perguntas. Pastor Rodrigo, quem é o anticristo? A besta que sobe do mar ou a besta que sobe da terra? Pelo próprio contexto, na live do anticristo, que vocês muito possivelmente já assistiram. Se não assistiram, vai na minha playlist no YouTube, na playlist do anticristo, para você poder assistir. O anticristo é a besta que sobe do mar. O anticristo é a besta que sobe do mar, que recebe o poder do dragão, que recebe uma ferida mortal, é curada, e então sobe uma besta da terra, esta aqui que nós estamos falando, e conforme nós vamos ver na passagem, faz com que o povo adore a primeira besta. A chave para entender quem é que é o anticristo e quem é que é o falso profeta é a adoração. Desde o início, o que Satanás quer é adoração. Desse modo, ele é o ser que quer adoração. Ele disse, tentando a Cristo no deserto, que se ele prostrado o adorasse, ele daria os reinos do mundo, porque a ele for entregue. E aqui nós estamos vendo, e vamos ver, que o falso profeta, aquele que sobe da terra, faz com que todo mundo adore a que subiu do mar. Então o anticristo sobe do mar. E o que é mar, pastor? De acordo com Apocalipse 17:15, Apocalipse 17:15, o mar representam povos, nações e línguas. A maneira de presta muita atenção em mim. A maneira de interpretar a Bíblia é a Bíblia interpretando ela mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. É assim que eu estudo, é assim que eu ensino, é assim que você precisa aprender. Não busque especulações para compreender o que dizem as Escrituras. Estude a Escritura por ela mesma. Em Apocalipse 17:15 diz que o mar na profecia, o mar na escatologia, o mar no Apocalipse representam povos, nações, multidões. E o anticristo sobe do mar. O falso profeta sobe da terra. Isso por si só já traz muita revelação para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Daniel 7:17 vai nos dar uma informação muito importante a respeito da terra, gente. O Daniel, capítulo 7, vai trazer para nós uma revelação muito importante. No versículo 11 nós estamos vendo: vinha uma outra besta emergir da terra. Se no capítulo 13, nos primeiros versículos, revelando o anticristo, diz que ele sobe do mar e que ele tem a aparência de leopardo, de urso, de leão, conectando ele com aqueles 3 impérios ditos em Daniel. Agora, o falso profeta é demonstrado. Ei, Mauro, muito bom ter você aqui, abraço, Nataline. O versículo 11 demonstra que ele tem uma conexão muito interessante com a terra, e eu vou mostrar para você o que é a terra. Então, preste muita atenção nessa maneira de interpretar a Bíblia. Eu tenho sempre dito, e eu vou repetir agora, que o Apocalipse, gente, é um livro de profecias. É um livro de conclusão de profecias. Portanto, para que você possa compreender
o Apocalipse, você precisa conhecer as profecias que vieram antes dele. Você precisa conhecer as profecias, sobretudo de Daniel, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Precisa compreender os profetas menores, o Ezequiel, o Jeremias, porque as coisas que estão ditas no Apocalipse foram ditas primeiro no Daniel. Então, quando você correlaciona o Apocalipse com os profetas maiores e menores, as escrituras vão se abrindo. Vamos conectar essa afirmação aqui, vi outra besta emergir da terra, com Daniel 7,17. Por que nós vamos fazer isso? Porque o capítulo 13, que fala do anticristo, do falso profeta, estão conectando essas descrições com as descrições do livro de Daniel, quando diz que ele tem semelhanças ao império do leopardo, do urso e do leão. Daniel 7,17 diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantam da terra. Então o anticristo é a besta que se levanta do mar. Ele é um dos chifres, ele é o 11º chifre na cabeça do quarto animal. Agora, os animais, eles se levantam da terra. São 4, representam 4 impérios. E o falso profeta se levanta da terra. Então, de alguma forma, João está demonstrando aos seus leitores que o falso profeta tem alguma conexão com aqueles 4 impérios levantados da terra. Não é tremendo isso? Depois ele diz: possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Esse versículo aqui, a gente separa ele em 3 partes para poder interpretar: A, B e C. A, via emergir da terra. Acabamos de correlacionar. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Quando você vai para Daniel 8,3, você vê: então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último, fazendo referência aos 2 impérios, medos e persas, um sendo mais forte que o outro, que seria abatido ainda pelo bode. Não é tremendo isso? Nossa, pastor, você está falando, conectando, tem jeito da gente fazer um estudo à parte também do profeta Daniel. Eu tenho uma playlist inteira do profeta Daniel no meu canal e também tem explicação disso no meu curso Apocalipse Presente, só para os irmãos terem uma noção. Então, na segunda parte, nós estamos vendo que essa questão de parecer com o carneiro, o cordeiro, de subir da terra, isso tudo tem ligação com as coisas que Daniel já falou. Ainda, gente, para entender esse carneiro, esse cordeiro, Mateus 7, é assim que estuda a Bíblia, irmãos. Está dando para entender? Mateus 7, 15 diz assim, ó. Aqui, ó. Mateus 7, 15. Pronto. Aqui, Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Então, isso é uma sentença bíblica. O falso profeta, ele está sempre parecendo um carneiro, um cordeiro, ele vem sempre em pele de ovelha. Ele vem sempre mascarado, não é muito tremendo? Olha como é que só no versículo 11, separando ele em parte A, parte B e parte C, ele nos remete para muitas conexões interessantes. Só a primeira parte de emergiu da terra conecta com Daniel 7,17. A segunda parte, chifres parecendo cordeiro, conecta com Daniel 8,3 e com Mateus 7,15. E a terceira parte ainda só do versículo 11. Vocês estão vendo como é que isso é muito tremendo, gente? Mas falava como dragão. Por que é importante isso para nós? Porque aqui no capítulo 13 está falando de 3 seres. O dragão, que é o ser invisível, o anticristo que sobe do mar e o falso profeta que sobe da terra. E diz que o dragão concede o seu poder a eles, para que eles operem sinais e maravilhas diante da sua presença para enganar o povo. Por que isso então é tão importante? Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, ele parece cordeiro, ele parece carneiro, mas o seu coração é satânico. Porque ele, na sua aparência, ele parece um cordeirinho, ele parece um carneiro, mas o seu coração está cheio de malignidade e pertence ao dragão, pertence a Satanás. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, o falso profeta parece um cordeiro, tem chifres como de cordeiro, mas ele fala como dragão. Isso também, irmãos, traz para nós uma compreensão, uma percepção do seguinte: de alguma forma, o falso profeta ele vai se apresentar como cristão, como uma representação para o judaísmo. O falso profeta, irmãos, preste muita atenção. Olha que legal, os comentários estão muito legais. Ó, a Lua diz que nem consigo comentar de tão perplexa que estou. Muito interessante. Vai me acompanhando aqui, irmãos.
O falso profeta, ele vai ser alguém capaz de ligar a figura do cristianismo, a figura do judaísmo e do islamismo e fazer com que as três religiões comunguem de uma só maneira, reconhecendo a besta que sobe do mar como o grande Messiá, como o grande Messias. O falso profeta, ele vai ter o potencial, a capacidade de confundir as pessoas quando ele ascender ao cenário mundial. Por quê? Vai ter subido um líder do mar das nações e todo mundo vai admirar ele, pensar o quão ele é maravilhoso. E as religiões que lidam com o cordeiro, que é o cristianismo e o judaísmo, vão ficar muito perplexas diante do governo do anticristo, diante desse super-homem. Mas será que ele é Jesus? Mas será que ele é o Messias? Mas será? Aí é neste cenário, é nesse ponto de ebulição que surge o falso profeta, validando esse personagem que subiu do mar, fazendo com que as pessoas o adorem e confundindo todo mundo. Esse é um papel muito interessante. Por isso que eu fiz a introdução na primeira metade da nossa aula de hoje, explicando que o papel do falso profeta é induzir a erro. Ele vai confundir todo mundo. Por causa do falso profeta, as religiões que têm o cordeiro como referência, que são o judaísmo e o cristianismo, vão ficar confusas. E o falso profeta terá o poder de juntar não só cristianismo e judaísmo, mas também o islamismo. Por quê? Porque são as três religiões monoteístas. E uma vez que as três religiões monoteístas estejam unidas numa só, capaz de validar esse personagem, o mundo todo, então, vai se envolver com isso e vai se render a isso. Vamos continuar o nosso estudo profundo aqui, irmãos? Que eu tenho certeza vai trazer muita compreensão para nós. Versículo 12 do estudo do falso profeta, do Apocalipse, capítulo 13. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, gente, isso aqui é tão tremendo, mas é tão tremendo que isso parece uma paródia do ministério de Cristo. Assim como João Batista surge em Marcos capítulo 1, versículo 3, em cumprimento da profecia de Isaías 40, versículo 3, que diz que ele é a voz que clama no deserto, e quando Jesus aparece, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O falso profeta, exercendo um papel, o falso profeta exercendo um papel de voz que clama no deserto, vai apontar para o anticristo, para a besta que sobe do mar, fazendo com que todos acreditem que aquele é o cordeiro, que aquele é o Messias. Por isso ele tem chifres como de cordeiro, mas fala como dragão, irmãos. E por isso o versículo 12 diz que ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Esse versículo 13... Irmãos, esse versículo 13 é de suma importância. Reaja aí, aperta o coraçãozinho, manda a setinha, porque vai ser muito importante. Essa live vai ficar salva. Quem já perguntou aqui se a live vai ficar salva, ela vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar na área pública, no YouTube, no canal A Hora da Escatologia. O versículo 13 diz: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Irmãos, esse aqui é o tipo de sinal que o profeta Elias fez. Então, o falso profeta sabe que operando sinais e prodígios, ele fará com que muitas pessoas creiam na sua mensagem, porque ele está imitando aqui o ofício de Elias. E olha, presta muita atenção agora, olha que revelação do versículo 13. Presta muita atenção porque o negócio é forte. Ele faz até fogo descer do céu à vista dos homens, à terra. Isso aí, irmãos, está remetendo àquele episódio do Egito, quando Moisés e Arão chegam para poder fazer os sinais, fazer os prodígios, para que, afinal de contas, o faraó e o povo do Egito se renda diante dos servos de Deus. Porém, os magos, os encantadores do Egito, puderam fazer os mesmos sinais e prodígios que Moisés e Arão fizeram. Então vai ser um combate forte, né? Pastor Ricardo Souza, meu amigo que está assistindo aqui, ele está dizendo: podem ser sinais tecnológicos, pode ser um imitador, um enganador. Isso aí, pastor, muito obrigado pela participação. Então vai haver um embate, porque vai ser um cenário justamente
onde as duas testemunhas estarão pregando no Apocalipse. E as duas testemunhas, diz o Apocalipse capítulo 11, tem poder de fazer fogo descer do céu, tem poder de operar os sinais dos ofícios de profeta do Antigo Testamento. Mas o falso profeta também tem. Então vai ser um embate, gente, semelhante àquele do Egito, quando Moisés e Arão faziam sinais, mas os encantadores do faraó, que representa Satanás na tipologia bíblica, também faziam. Então vai ser um negócio terrível. Muita gente vai ter dificuldade de crer por causa disso. O anticristo aparece com todo o seu poder hipnótico, enganador, mas o falso profeta aparece operando sinais e prodígios, fazendo com que o povo o adore. É forte ou não é forte? Hein? Me deixa saber aqui nos comentários. É muito forte. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso aqui, irmãos, com toda certeza, olha, o pessoal está comentando aqui, excelente aula, glória a Deus pela sua vida, seus estudos e por compartilhar conosco. Glória a Deus, muito bom esse comentário. Olha só, gente, esse versículo aqui que eu estou lendo, o versículo 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Isso aqui nos remete imediatamente para o episódio do livro do profeta Daniel com Nabucodonosor, quando, você sabe, a estátua foi construída de ouro e foi dito que quem não se curvasse diante da imagem seria lançado na fornalha de fogo, seria morto. E aí você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Misael, Ananias e Azarias, que não se dobraram e foram lançados na fornalha, e foram protegidos por Deus vivos lá. Irmãos, isso aqui é tão tremendo, isso aqui é tão profundo, que Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Azarias e Ananias, eles representam o remanescente judeu, o remanescente judaico, o remanescente israelita, que será protegido por Deus dentro da grande tribulação. É muito forte, é muito tremendo. Então, olha como que os livros estão conectados, não é? É para glorificar a Deus de forma muito tremenda. Versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Aqui tem um monte de revelação, de novo, a respeito dessa ação do falso profeta. Primeiro, separou 3 pares de classes sociais, não é? Olha aqui, ricos e pobres, livres e escravos, não é? Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Então, de um lado você tem pequenos, pobres e escravos. Do outro lado você tem grandes, ricos e livres. Por quê? Haviam muitos ricos naquele período, no contexto em que João está falando, mas haviam também muitas pessoas que haviam perdido as suas riquezas devido às guerras e terremotos e problemas que haviam acontecido. Mas ainda eram grandes, eram afamados, ainda eram honrados. Então tinha muito isso. E isso aqui é uma maneira muito interessante, porque o falso profeta, a religião do falso profeta, o seu trabalho é promover a acepção de pessoas. Enquanto, sob Deus, todo mundo é tudo a mesma coisa, no governo do anticristo ele faz acepção de pessoas. Ele separa grandes, ricos e livres. E do outro lado ele tem pobre, escravo, não é? E pequeno. Então, o governo do anticristo, sob a regência do falso profeta, faz acepção de pessoas, mas o governo de Deus não faz, não. Outra coisa interessante é quando ele diz que seja colocada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Isso está conectado com o Antigo Testamento a respeito da palavra na mão, na fronte, e também, gente, faz uma conexão muito interessante com Apocalipse 22:4, porque os cristãos, o povo de Deus, tem o nome de Cristo na testa. Não é tremendo? Olha, pastor, tem. Apocalipse 22:4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. O nome do Cordeiro, o nome de Cristo, o novo nome de Cristo está na fronte. Olha que coisa interessante, está na fronte dos cristãos. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Meu Deus do céu! Então o governo do anticristo, auxiliado pelo falso profeta, que é o seu auxiliar espiritual, que é o seu conselheiro, é uma paródia do ministério de Cristo, da Trindade. É muito tremendo. É tremendo, não é, irmãos? É para aplaudir de pé ou não é? Glória a Deus.
Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. Esses dois últimos versículos aqui, o 17 e 18, eles são tão interessantes, mas tão profundos, são tão tremendos. Ô, glória, o pessoal está falando aqui, que legal, eu tenho o nome de Cristo na fronte. Glória a Deus, aleluia. Então o versículo 17 e o 18, gente, conecta o trabalho, é muito interessante como que religião, política, economia vai estar tudo ligado, né? Porque ninguém pode comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então a marca da besta, ela é um signo, ela é um sinal de adoração a ele, idealizado pelo falso profeta. Isso aqui, eu quero chamar muito a sua atenção para isso aqui, porque esses dois versículos também são reveladores. Em que sentido, gente? Esses dois versículos, 17 e 18, eles estão demonstrando que quem cria a marca da besta é o falso profeta. Então, enquanto o falso profeta não tiver ascendido ao cenário mundial, ou seja, não tiver chegado no cenário mundial e não tiver promovendo as religiões unidas, não tiver promovendo o anticristo, nada que chegou ainda é a marca da besta. Então, pessoas aí que ficam pensando que medicamento é marca de besta, que metaverso é marca de besta, estão completamente equivocadas. A marca da besta ela é para um período específico e idealizada por um certo ser especificamente. Então a marca da besta, ela não vai acontecer agora. A marca da besta não aconteceu antes. A marca da besta ela é para o período da tribulação do Apocalipse, de acordo com os versículos 17 e 18 do Apocalipse 13 que nós estamos lendo. Quem cria a marca da besta é o falso profeta, faz ela em conexão para adoração ao anticristo e ela está ligada à economia. Olha, tem um comentário legal aqui da Lua. É emocionante, a gente sabe que será um tempo terrível, que como Jesus nos advertiu que nunca houve nem tampouco haverá de se repetir. Mas me emociona pensar que ainda haverá quem se converta ao santo. Sim, haverá, com toda certeza. E os versículos 17 e 18 do Apocalipse 13 estão nos revelando que é o falso profeta quem cria a marca da besta. Então se você tem um cartão com chip aí e está com medo de ser marca da besta, fica tranquilo porque não é. A pessoa fez uma tatuagem em algum momento e aí está preocupada se a tatuagem é a marca da besta. Não é. A pessoa tomou um medicamento e está preocupada se o medicamento é a marca da besta. Não é. A marca da besta é para a grande tribulação e ela é criada pelo falso profeta. E eu estou mostrando para você o que dizem as escrituras, porque essa é a essência do meu ministério, essa é a essência do meu canal, mostrar o que dizem as escrituras. Fuja da escatologia especulativa, fuja da escatologia sensacionalista, aprenda a interpretar a Bíblia, aprenda o que dizem as escrituras. E se você que está me assistindo quer aprender a interpretar as escrituras, quer aprender o que dizem as escrituras, quer aprender a interpretar o Apocalipse e a profecia bíblica, nesta segunda-feira, depois de amanhã, eu vou dar 4 aulas online e gratuitas do dia 25 ao dia 28 de abril. Se você que está assistindo essa live do Falso Profeta, hoje, dia 23 de abril de 2022, está impactado com isso e quer aprender profundamente a interpretar a Bíblia, Apocalipse, vai aqui no meu Instagram, na minha bio, onde tem um linkzinho azul lá, clica, se inscreve. Por quê? Só vai poder assistir a minha aula quem tiver se inscrevido ou quem tiver inscrito nesse link que está aparecendo no meu Instagram, na minha bio de biografia. Vai lá no meu Instagram assim que a live acabar, clica no link, se inscreve, garante a sua vaga e assista de graça 4 aulas online do dia 25 de abril ao dia 28, ou seja, de segunda para frente agora. O link está na bio do meu Instagram. Vamos continuar o nosso estudo porque tem mais coisa para a gente aprender aqui, tem mais revelação. Tem mais coisa profunda. Ó, a irmã Cláudia está falando que já está inscrita, a Roberta, a Helena. Quem não se inscreveu ainda, gente, quem não se inscreveu ainda, a Emma está perguntando se a aula vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada e disponível até dia 8 de maio. Então, é muito importante que você se inscrevam, gente, porque depois, se você perder depois, não vai ter acesso. Então, você precisa se inscrever, precisa assistir, não perca de jeito nenhum. Assista essas aulas agora, de segunda, do dia 25 ao dia 28. Vamos continuar aqui nosso estudo? Amém? Glória a Deus?
Então, versículo 17 e 18 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Claro que quando o João está escrevendo aqui, o seu público sabia a que se referia essa passagem. Porque quando ele diz número de homem, o número de homem é 6, gente. O número de homem é 6. Portanto, quando fala 666, é uma tentativa frustrada. É uma tentativa frustrada de chegar à perfeição. Porque o 7, ele significa completude, o 7 significa plenitude. Então a pessoa que tem, todo ser humano, toda pessoa tem como número o número 6, porque o homem foi criado no dia 6. Por isso que o homem mais Deus formam 7, porque Deus é o número 1, conforme diz a oração de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, quando você junta o número 1 com o homem número 6, você tem 7, que é plenitude, que é completude. Por isso, o número do anticristo é 666, 3 ocorrências de 6, porque é número de homem. Agora, quando o texto diz que é 666, e quem tem sabedoria calcule, é a mesma expressão que Daniel está utilizando lá em Daniel 12:4, quando ele diz que os sábios entenderão. Por que isso é importante? Porque existia uma disciplina, e ainda existe na cultura judaica, chamada, alguns vão pronunciar gematria, outros vão pronunciar gematria. Então, gematria ou gematria é uma disciplina que estuda os números na cultura judaica. E ela funciona mais ou menos assim, com as letras do alfabeto. As 9 primeiras letras representam os números de 1 a 9. As próximas 9 letras representam as dezenas, até 90. Olha que coisa, presta atenção na explicação, presta atenção na explicação, porque isso aqui, eu tenho certeza, está te provocando sede, é sal na sua boca, e assim que acabar essa live aqui do Falso Profeta, entra aqui no meu Instagram, na minha bio, e se inscreva para a minha jornada escatológica, que vai acontecer semana que vem, do dia 25 ao dia 28. Ah, pastor, mas eu estou assistindo pelo YouTube e te ouvindo falar a respeito do Instagram. Se você já está assistindo a minha live do Falso Profeta, salva no YouTube, vai na descrição, sabe aqui embaixo na descrição? Clica na descrição do vídeo, lá vai ter um link, o mesmo link que está na minha bio no Instagram vai estar na descrição no YouTube, para você clicar, se inscrever e participar da jornada escatológica do dia 25 ao 28, porque só vai poder assistir essas aulas quem tiver feito a sua inscrição. Aqui é muito importante para nós entendermos, porque na gematria ou na gematria, os 9 primeiros números representam os números de 1 a 9, e as 9 primeiras letras representam os números de 1 a 9, e as 9 letras seguintes representam as dezenas até 90. Dessa forma, gente, muitos nomes podem ser calculados. E naquele contexto, vários nomes davam 666. O nome de Nero deu, o nome daquele cara que provocou a segunda grande G mundial também significava 666. Então, na verdade, irmãos, vários nomes vão equivaler-se a 666. Isso tudo é muito interessante, que eu não sei se você já ouviu falar no grafite de Pompeia. Grafite de Pompeia foi uma pedra que foi encontrada grafitada. Então o grafite é coisa mais antiga do que a gente imagina. Na verdade, muito mais antigo. Encontraram um grafite na cidade de Pompeia, onde naquele grafite estava escrito: eu amo aquele cujo número é 545. Olha que coisa interessante. Uau, né? Alguém comentou aqui, acho que foi a Luciana, colocou uau, tremendo, né? Então encontraram um grafite, uma pedra grafitada. Os arqueólogos encontraram uma pedra grafitada da época da cidade de Pompeia, onde nele estava grafitado. O grafite, gente, nos tempos do Império Romano, ele era usado como material de político, material de contestação, material de apoio. Às vezes eles grafitavam na parede apoio a determinado político, então tinha um cunho muito político, um cunho muito de divulgação, os grafites. Esse era o contexto. Então o grafite de Pompeia estava escrito: eu amo aquele cujo nome é 545. Então acabava que dentro da gematria, tremendo, né? Marília está falando, tremendo. Dentro da gematria,
números, valores numéricos são aplicados a nomes. Então o nome do anticristo, quando João está falando, equivale a 666. Então para o público que tem entendimento, conforme João está invocando aqui, e também Daniel 12:4, os sábios entenderão, sabe que dentro da cultura daquele povo, como as suas letras têm, o seu alfabeto tem valores numéricos, o nome do anticristo vai ser de alguma forma um nome que está conectado ao número 666. Tá dando para os irmãos entenderem? Glória a Deus. Isso é tremendo, não é? É muito forte, não é, irmãos? Glória a Deus. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu recebo muitas perguntas. É bacana, parece que os irmãos estão gostando muito. Então, se você está gostando dessa aula sobre o falso profeta, você não pode perder a minha jornada escatológica do dia 25 ao dia 28. Para participar, basta clicar aqui no link da minha bio no Instagram, ou clicar no link na descrição no YouTube. Faça a sua inscrição, porque só vai conseguir assistir essas aulas quem estiver inscrito. Então não perde. Se você ainda não fez a sua inscrição, faz agora, faz imediatamente. Se você conhece alguém que quer estudar o Apocalipse, que quer aprender a interpretar a Bíblia e as profecias, você precisa compartilhar o link que está na minha bio ou na descrição desse vídeo do falso profeta no YouTube. Pastor, esse vídeo seu do falso profeta, ele vai para sua área de membros? Não. Essa live aqui do falso profeta, ela vai ficar aqui na área pública no Instagram, ela vai ficar na área pública no YouTube, não vai ficar exclusivo para membros. Então qualquer pessoa que quiser assistir essa live do falso profeta, você pode compartilhar o link. Pastor, o que é isso? Por que as pessoas estão perguntando sobre a área de membros? É porque, irmãos, eu tenho cerca de 1000 vídeos no YouTube, no canal A Hora da Escatologia. E desses 1000 vídeos, eu peguei algumas centenas, deixei na área pública. Peguei algumas outras centenas e deixei na área de membros. Porque tem alguns irmãos que estão me apoiando para o canal A Hora da Escatologia crescer. E esse apoio, irmãos, é R$14,99 por mês. É muito pouco, né, irmão? É muito pouco. Mas vocês não fazem ideia de, vocês todos que estão assistindo essa live, se vocês todos vierem me apoiar, vocês não fazem ideia de como que o canal vai poder crescer. Então eu peguei os vídeos onde eu estou fazendo explicações mais complexas, lives em que eu estou sozinho, e coloquei na área de membros para que as pessoas, para poderem assistir, possam se tornar membros. Para se tornar membro, você precisa usar o cartão de crédito e fazer lá R$14,99 por mês. Assim você se torna membro e passa a ter acesso a conteúdos exclusivos no meu canal, A Hora da Escatologia, no YouTube, para você ajudar meu ministério a crescer, para você ajudar o meu canal a crescer. E eu sei que para você, R$14,99 por mês não é nada, mas vai me ajudar muito, vai abençoar muito o meu canal. Então, se você que está assistindo essa live do falso profeta não sabia disso, eu preciso que você vá no YouTube, clica em Seja Membro, use o seu cartão e com R$14,99 por mês você passa a patrocinar o meu canal, passa a patrocinar o canal A Hora da Escatologia e tem acesso a conteúdos exclusivos. Alguns irmãos perguntaram aqui na tela também sobre as lives das sextas escatológicas e das quintas escatológicas que eu faço com o pastor Ricardo Souza e com o pastor Ricardo Martino. Essas lives estão na área pública. Elas vão ficar sempre na área pública. Estão na playlist de geopolítica. Você pode rever a hora que você quiser. Aquelas que eu coloquei na área de membros são aquelas que eu faço sozinho, explicando assuntos mais complexos. Helena, tenta lá de novo. Clique em Seja Membro. Aí você vai conseguir fazer. Em nome de Jesus, tenta de novo, não desiste não. Tá bom? Vamos continuar o nosso estudo aqui da escatologia do falso profeta. Então já aprendemos agora também sobre o 666. Eu recebo muitas perguntas de vários irmãos querendo saber se o anticristo e o falso profeta não seriam a mesma pessoa. Porque tem alguns pastores, irmãos, que defendem que o anticristo e o falso profeta são a mesma pessoa. Porém, eu vou mostrar a você agora, pelas escrituras, que o anticristo e o falso profeta não são a mesma pessoa. O anticristo é um, o falso profeta é outro. O anticristo sobe do mar, o falso profeta sobe da terra. E os dois juntos, o anticristo e o falso profeta, compõem a falsa trindade, aquela trindade maligna, porque existe o dragão, que é invisível, concede o seu poder ao anticristo, curando ele, e também concede o seu poder ao falso profeta. Então é uma imitação total. Assim como em Mateus 11, Jesus vai dizer que eu recebi do meu pai essa autoridade, o anticristo vai dizer que recebe essa autoridade do dragão. Por isso vão adorar quem é semelhante à besta, e vão adorá-la, conforme está escrito aqui no capítulo 13 do Apocalipse. Então, o tempo inteiro é uma carga de imitação. Então, são três seres. O dragão, que é o ser invisível, imitando Deus. Então, o dragão é o antideus. O ser que sobe do mar
é o anticristo, está em oposição a Cristo, é o anti em lugar de Cristo, ele quer se colocar no lugar de Cristo. E o falso profeta é o anti-espírito. O falso profeta é o anti-espírito, aqueles que convencem o mundo a adorar o anticristo. Isso é muito forte. E eu vou provar para você nas escrituras que um é o dragão, outro é o anticristo e o outro é o falso profeta. Então, o falso profeta e o anticristo não são a mesma pessoa, tá? Tanto não são, que nós acabamos de ler aqui no versículo 11 de Apocalipse 13, que o falso profeta faz com que as pessoas adorem a primeira besta, o anticristo. A besta que sobe da terra faz com que todo mundo adore a primeira besta que subiu do mar, que é o anticristo. Muitas pessoas, inclusive, se confundem achando que a besta que sobe do mar é um sistema, é um império. Mas eu vou provar para você que não. Eu queria fazer com você a primeira leitura que eu separei aqui para nós lermos, que se encontra em Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Então vi sair da boca do dragão, o ser invisível espiritual, da boca da besta, 2, a que sobe do mar, o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. Percebeu, irmãos? Primeira referência, mas eu vou ler mais. Não é só essa não. Eu vou ler mais referências para vocês. Então, Apocalipse, capítulo 16, versículo 13 e 14, diz que tem o dragão, tem a besta anticristo e tem o falso profeta, e que da boca de cada um deles saem espíritos para enganar os reis da terra. E não para por aí. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Diz assim: Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui no capítulo 19, se nós formos ler o capítulo inteiro, junto com o 20, nós vamos ver aqui que Jesus chega, dá ordem a um anjo que amarre Satanás e o prenda no abismo por 1000 anos e joga conforme eu estou acabando de ler aqui o versículo 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, está dizendo, os 2, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos. E você pensa que acabou? Não acabou não. 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, presta atenção nessa leitura. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, a besta não é um sistema, a besta não é um império. Ela vem de um império, mas a besta é a que sobe do mar, é o anticristo que tenta se passar por Cristo. E os 3, por fim, serão lançados no lago de fogo. No final da tribulação, são lançados a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e o falso profeta no lago de fogo. O diabo, Satanás, dragão, é amarrado por 1000 anos, enquanto acontece o milênio de Cristo na terra. Aí no versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Ô, irmãos, não é muito tremendo quando nós podemos aprender um tema, podemos aprender um assunto bíblico pelo que realmente dizem as Escrituras? Eu fico fascinado, eu fico extasiado. A escatologia foi um instrumento, um meio pelo qual Deus me pegou de jeito, irmãos, para poder pregar a sua palavra. Eu fiquei fascinado, encantado. E eu vi, irmãos, eu dou aula de escatologia há 17 anos.
eu estudo o tema, agora vão completar esse ano 22 anos. 22 anos estudando escatologia e 17 anos que eu sou professor de escatologia. Ao longo desses 22 anos estudando, desses 17 como professor, eu vi várias pessoas se rendendo a Cristo, irmãos. Vi várias pessoas se rendendo a Cristo quando eu abria a Bíblia e explicava o Apocalipse, ou quando eu abria em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e ensinava sobre o arrebatamento, quando eu dizia que Cristo vai vir nas nuvens e retirar aqueles que creram nele da terra, enquanto a terra vai sofrer a ira de Deus e do Cordeiro e passar por um período chamado tribulação. Se você que está me assistindo tem esse desejo, tem essa vontade, quer ser um obreiro aprovado, quer ser usado com excelência, com poder e com autoridade, além de estar assistindo essa minha live sobre o falso profeta, se inscreva na minha jornada escatológica, que vai acontecer do dia 25 ao dia 28 de abril, online e gratuita. Pastor, como é que faz para assistir essa jornada escatológica? É só clicar no link que está na minha bio aqui no Instagram. Clica no link que está na minha bio no Instagram. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, clica na descrição, vai lá na descrição, clica assim, que vai ter lá o link, escrito assim, link para se inscrever na jornada escatológica, 25 a 28 de abril. Você clica, faz a sua inscrição de graça e você vai assistir a minha jornada escatológica do dia 25 ao dia 28 de graça. E online. Isso é a parte mais importante. Eu tenho certeza que a live de hoje foi esclarecedora, foi profunda para você. Mais uma vez eu repito, essa live do falso profeta vai ficar aqui no meu Instagram e também vai para a área pública no YouTube. Essa live vai ficar na área pública. Então, e eu vou botar ela lá agora imediatamente, assim que a live acabar. Então você pega, compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis para que as pessoas aprendam as coisas que você aprendeu nessa noite. Entre as coisas que você aprendeu nessa noite, você aprendeu que não tem como medicamento ou chip hoje ser a marca da besta, porque a marca da besta é criada pelo falso profeta dentro da grande tribulação. Você aprendeu sobre o que é o 666. Você aprendeu hoje que o falso profeta se levanta da terra, e isso está conectado com Daniel 7:17, que mostra de alguma forma a conexão do falso profeta com aqueles 4 impérios que se levantam da terra, em Daniel 7:17. Quando ainda o versículo 11 fala que ele tem chifres como de cordeiro, nós aprendemos nessa noite que isso está conectado com o carneiro de Daniel 8:3 e com o fato de Jesus em Mateus 7:15 dizer que o falso profeta sempre se apresenta como cordeiro. Nós aprendemos também que ele recebe o poder do dragão e opera sinais e prodígios, fazendo com que as pessoas adorem o anticristo. E o mais tremendo dessa parte de prodígios e sinais foi que nós aprendemos sobre o ofício de profeta no Antigo Testamento, e tendo aprendido sobre o ofício de profeta no Antigo Testamento, nós aprendemos, de acordo com Deuteronômio capítulo 13 e Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 13, que falsos profetas podem surgir no meio do povo de Deus, falar sonho que se cumpre, fazer sinais que se cumprem, fazer prodígios que se cumprem, e ele não vir da parte de Deus. E se você pergunta por que Deus permitiria isso, ele responde no versículo 3 de Deuteronômio 13, dizendo que é para nos provar, para ver se nós amamos a ele e a sua palavra ou se nós estamos perseguindo sinais. Presta atenção nisso, irmãos. Nós aprendemos coisas muito tremendas e muito profundas nessa noite. Então, se apropria desse conhecimento, internaliza esse conhecimento e deixa Deus te usar como obreiro aprovado, como instrumento. Olha, a Viviane está dizendo, vou assistir mais vezes. Essa é uma recomendação que eu faço. Quando eu quero internalizar um conteúdo, às vezes eu assisto aquele vídeo não só uma vez, mas duas, 3, e eu vou te falar a verdade. Às vezes eu assisto 5 vezes. Então, assista esse vídeo de hoje sobre o falso profeta, não uma vez, mas 2, 3, 4 e 5. Eu vou agora salvá-lo no Instagram e imediatamente postá-lo no YouTube, porque vários dos meus seguidores não têm Instagram. Ficam esperando eu colocar lá no YouTube para poder assistir. Então, aqui no Instagram vai ficar para quem quiser assistir, mas também ficará na área pública no YouTube. E eu volto a dizer, outras centenas de vários estudos complexos sobre as profecias de Daniel, sobre o arrebatamento, argumentações sobre o arrebatamento, outras várias explicações profundas. A minha Masterclass, onde eu ensino as 13 leis de interpretação da Bíblia, estão na área de membros. Irmãos, e é muito fácil se tornar membro do meu canal. Com R$ 14,99 por mês, com cartão, você se torna membro do meu canal e tem acesso a materiais exclusivos, tá bom? Muito obrigado a vocês todos que estão aqui online comigo e vocês que já estão assistindo essa live salva no Instagram ou no YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Ele faça esse conhecimento penetrar na sua mente e no seu coração e te use como um evangelista
competente, capaz. Porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa os irmãos que estão assistindo ao vivo e os que estão assistindo salvo. Faça esse conhecimento entrar em suas mentes. Desperta o teu povo através dessa live. Abençoa a vida dos irmãos, abençoa o canal A Hora da Escatologia, abençoa o meu ministério, abençoa a minha jornada escatológica do dia 25 ao 28 e que muitas pessoas sejam alcançadas e transformadas através desse conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal, até logo mais.